atacados. São nossos irmãos que estão lá, o povo de Deus, que estão sendo atacados por inimigos, perdendo suas vidas, perdendo suas famílias, estão vivendo um momento de terror. Então, que nós possamos valorizar hoje, ainda com dor no coração por saber dessas notícias da parte deles. Vamos orar, mas hoje, nesse momento, não somos melhor do que ninguém, mas você está bem vestido, você comeu direitinho, está tudo bem com a sua vida. Amanhã de manhã você vai acordar, você vai para o trabalho, e como se diz a expressão, vida que segue, sim ou não? Valorize isso, valorize isso. Você vai dar um beijo no seu filho hoje, aquela jaulinha lá, estou me segurando, porque se para dar minha vontade era vir para a igreja hoje, dobrar o joelho, não pregar, não cantar, só orar e chorar, e clamar a Deus por uma providência de Deus sobre aquelas pessoas. Mas a gente tem que cumprir protocolo. Eu sei também que você precisa receber uma palavra de Deus, sei que você está em guerra, eu também tenho as minhas, e nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, amém? Amém? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. 5. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, ou alimentem-se, é isso que está dizendo. Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se convertam, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. 10 e último. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Só dando uma rápida explanação dessa palavra. E nesses últimos dias eu tenho clamado a Deus por algumas direções sobre tudo aquilo que a gente tem ouvido, vivido, feito parte. Existia um contexto ali do povo que estava vivendo, e a Bíblia diz então, como nós sabemos da história, Jonas recebe uma palavra de Deus. 4 capítulos fala de Jonas, um profeta levantado por Deus para cumprir uma missão. E nesses 4 capítulos vai relatar a missão que Jonas recebera de Deus para se cumprir na vida de um povo, de uma terra, que era os ninivitas, cidade de Nínive. E como eu vinha dizendo até um pouquinho antes de eu entrar no cenário aqui, eu estava falando antes até do barulho, a gente tem acompanhado vidas, pessoas, praticamente nós estamos todos os dias, alguns dias atendendo mais de uma vez ainda, 2 vezes no dia, e nós temos visto que o inimigo nesses últimos dias tem intensificado, Satanás tem intensificado as suas investidas. Eu ainda vinha compartilhando com alguns irmãos que a forma como que eu tenho visto é que as investidas do inimigo é sempre para gerar, matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio, fala já o livro de Mateus. Só que dentro de uma organização satânica, demoníaca, existe também um mapeamento do inferno. E esse mapeamento também tem um propósito de atingir, de nos derrubar, de destruir tudo aquilo que nós temos como prioridade, principalmente as nossas famílias. Uma pastora até falou aqui que vai ter reunião de casais, com uma estrutura de Deus que gera uma base para uma vida do dia a dia, uma vida prática para a sociedade.
Então ele é certo, entendendo ele, que se ele tocar em determinados lugares, desconstrói, desalinha, a gente fica vulnerável. Quem tem ânimo para trabalhar quando as coisas não estão tão legais em casa, né? Quando a gente está meio que desalinhado, vamos dizer, brigado dentro de casa, como é que fica a sua cabeça no dia seguinte? Geralmente, é bem provável que você não vai conseguir fluir naturalmente, vai fazer um esforço para sorrir, você vai ter que buscar um ânimo para poder viver o seu dia a dia. Você está lá trabalhando, às vezes você está quieto, você não é acostumado a estar quieto. Mas aí chega alguém e pergunta: ei, tá tudo bem, te vejo quieto. Não, hoje eu não estou muito legal. Mas nesse momento é óbvio, você não quer dizer exatamente o não legal que você está dizendo, é que você está enfrentando um quadro de adversidade. E esse quadro, ele te rouba de uma essência de você fluir e frutificar naturalmente, de você sorrir naturalmente, de você estar ali trabalhando, exercendo uma função, se relacionando de uma forma natural, sorrindo sem fazer esforço, sim ou não? E nós temos entendido isso nesses últimos dias, de estar acompanhando, discipulando, ter acesso à vida de pessoas, e quando a gente vai aconselhar, discipular, nós temos visto que o inimigo não tem se cansado, porque esse é o trabalho do inferno, de gerar destruição para a vida do ser humano. As investidas deles, ele não respeita classe social, idade, e se porventura fosse alguma coisa de cor de pele, não tem etnias, não tem povo. Satanás, ele tem um propósito de roubar e fazer com que haja um lugar de governo do inferno naquilo que tem dentro dessa casca que nós definimos como corpo, né, como o nome que nos dão, que é a alma, para atingir o espírito do ser humano. Porque ele sabe que no momento que ele atinge o centro das emoções, que é a alma, ele rouba uma essência daquilo que nós temos. E nós não vamos conseguir ser criativos, nós não vamos conseguir viver uma essência, uma totalidade para fluir, prosperar e frutificar em qualquer área. Relacionamento como amigo já não é tudo aquilo, a gente vai estar se disfarçando, casamento, marido e mulher e assim por diante. Só que dessa mesma forma nós precisamos ter um nível de despertamento, que é que nós vamos entrar nessa palavra. Porque se nós não nos despertarmos e identificarmos o cenário daquilo que está acontecendo, nós vamos por muitas vezes ser pegos desprevenidos. E essa maneira de um ataque que nós vamos ser pegos desprevenidos é exatamente o ponto em que o inimigo, ele trabalha para nos pegar e ter êxito sobre nós. Nós voltando novamente a falar agora sobre essa guerra que está acontecendo. Vocês viram de uma forma pontual como é que o povo que tem atacado o povo de Israel, o povo de Israel estava numa festa no Shabat, no sábado. Sábado é o lugar de descanso para o povo judeu. E eles estavam em festa, fazendo danças. Então as famílias, elas vão às sinagogas e elas estão dançando, salmodiando, glorificando ao Senhor Deus. Então nesse momento que elas estavam ali, como pessoas normais, né, que estavam ali tendo a sua devoção a Deus, num dia sagrado para eles, eles foram atacados, ainda que existia o exército, a polícia, tudo ali, né, que eles estão sempre em prontidão, mas o povo em si foi pego, vamos dizer assim, de surpresa, porque era um momento em que eles estavam celebrando o seu Deus. Então você vê que o ser humano também entendeu que tudo precisa, até o crime, né, já diz, né, crime organizado, até o crime se organiza para ser criminoso, e a gente às vezes não se dá por conta. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Existe então um nível de perspicaz, em que o reino das trevas, aqueles que vivem entrelaçados com o reino das trevas para roubar, para enganar, para fazer destruição, eles são mais perspicazes. Eles se preparam para operar maldade. Mas os filhos da luz, esses não vivem de uma forma prudente. E muitas vezes aí que é o ponto que somos pegos de surpresa. Então quando nós entendemos isso, e agora eu falando dentro desse contexto, o que eu tenho visto? É como se, e eu quero ministrar isso porque talvez essa palavra vai gerar uma semente no seu coração e Deus vai te despertando. Por muitas vezes, dentro de tantas riquezas que nós vamos estar compartilhando aqui de Jonas, um despertar, porque muitas vezes estamos dormindo, se não fugindo de um plano original de Deus.
E por isso que nós estamos pagando um boleto muito caro. Existe um boleto que nós estamos pagando muito caro, porque muitos de nós estamos andando desalinhados, ou estamos em rebeldia, porque estamos vivendo algo contrário. Deus mandou Jonas ir para um lugar, a Nínive, ele estava indo para Tarsis, para um sentido totalmente contrário. Até que nós sabemos a história, tem que ser jogado no mar e assim por diante, eu não quero me deter muito nisso. Mas nós temos visto o que nesses dias? Parece Satanás dizendo, vamos atuar, como é que está o inferno, os demônios, tem a casa daquele irmão lá, e aí, como é que está para nós atacar? Lá não dá, porque o casamento dele é forte. Não dá no casamento não, as finanças dele, ele é fiel. A paternidade, o cara é top, é uma família top, vão na igreja, estão dentro de 1,4%, né, Dani? Estão firmes, jejum, mas porém os caras não são muito chegados aí no relacionamento, né? São muito retraídos, não tem muita amizade, então há uma investida para gerar, aí gera no coração, eu não tenho amigos, eu estou rodeado de pessoas, mas parece ser tudo estranho, não tenho amizade. Outros parece que o inferno, então, diz assim, e aí aquela outra casa, aquela família, como é que está? Diz, olha, financeiramente estão bem, relacionamento eles estão bem, vão na igreja, são top, servem, o ministério top, né, aparentemente, mas no casamento deles eles estão muito vulneráveis. Então parece que Satanás, entendeu a organização? Então invistam afinco nisso, gera desalinhamento, gera briga, geram situações onde eles vão estar, os filhos desencapados começam a se encontrar, vai gerar problema, por quê? Porque eles geram uma investida no lugar de vulnerabilidade. Outros vão ser, enfim, são tantas as áreas, mas para quê? Satanás, ele também faz um mapeamento onde ele vai agir, porque se ele vai querer nos atingir, se Satanás vai querer investir contra a nossa vida, se ele agir em lugares onde nós somos fortes, ele sabe que ele não vai ter êxito. Mas quando ele investe em lugares que nós estamos vivendo, lugares de vulnerabilidade, é bem provável que ele vai conseguir encontrar êxito das suas investidas. E é nesses momentos que nós temos que nos blindar, são exatamente esses os momentos que nós precisamos nos guardar. Por quê? Porque são os lugares onde nós vamos ter um lugar em defesa de Deus. E nós temos visto que muitos de nós, nesses últimos dias, parece por não entender certas coisas, estão marcando passo, e por isso, infelizmente, estão patinando aí. E aí agora então, enfim, entra essa palavra que nós estamos lendo. Alguns pontos me chamaram muita atenção, e nós vamos entrar num lugar onde hoje nós vamos entrar diante de um voto diante de Deus aí para os próximos dias, que nós já vou adiantando para você preparar o seu espírito. Eu vim orando nesses dias e Deus me deu essa direção. Eu disse, Senhor, são muitas famílias sendo atacadas, e para que isso se torne claro para dentro de nós, porque às vezes também tem pessoas que pensam que estão sozinhas. A gente vê as pessoas tudo bonitinha, cheirosinha, arrumadinha, nossa igreja é uma igreja bonita, e a gente olha, parece que só a gente está lutando, só a gente está em guerra, e eu ouço isso, mas é quase que nulo a ideia de que existe alguém que está vivendo algo totalmente, todas as áreas da vida totalmente correto. Todos nós estamos em guerra, e debaixo disso eu vinha buscando uma direção de Deus, e nós vamos então estar entrando nesses próximos dias num tempo de jejum e oração. Por 2 semanas nós vamos estar orando e clamando. Por quê? Eu não sei você, eu até falei, né? Quem sabe é o presbitério nosso da igreja, que é a família do irmão Roaldo, são os presbíteros e o Edson, a família deles é a nossa família. Eu compartilhei com eles antes, e você que você não sabia, não tem problema, que eu fiquei na dúvida, né? Recebi, não pastor, deixa para gerar isso na hora, porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Você que conhece a palavra de Deus, você que entende a palavra de Deus, você que já é crente, ou que você já ouviu algo a respeito semelhante disso, você vai entender o real sentido daquilo que quando o homem se posiciona a viver e a fazer aquilo que ele atrai e começa a receber de Deus. E o que essa narrativa está dizendo aqui do livro de Jonas, capítulo de número 3, livro tão curto, como disse, que Jonas recebe esse profeta de Deus, uma instrução da parte de Deus, de liberar uma palavra, no primeiro contexto, de sentença sobre Nínive. Nínive, um povo que operava maldade. Nínive, um povo
que eles massacravam, eles gostavam muito de cortar a orelha, de furar o olho, de gerar pessoas em prisão, e antes de eles saírem das cadeias, quando eles estivessem pagando pelos seus atos, eles sempre eram pessoas marcadas, devolvidas quando muito na sociedade, mas com uma marca, sem orelha, olho furado, mãos cortadas. Era um povo definido como mau aos olhos de Deus, mas um povo também que Deus tinha interesse de resgatar. Só que a primeira instância é que Deus chega para esse profeta Jonas, filho de Deus, que está ali para liberar uma palavra da parte de Deus. A palavra era: Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga ao povo que num período de 40 dias eu vou sucumbir. Nínive inteira, os ninivitas serão totalmente destruídos. E a Bíblia então vai dizer que Jonas, sabendo do jeito que era o povo, que perseguia, inclusive também os cristãos, eram homens sem misericórdia, e adoravam inclusive a outros deuses, a Bíblia diz que Jonas entra num barco e vai para outra cidade de Tarsis. E a Bíblia então vai dizer que Jonas, estando ali no momento do mar, num período de tempo que o barco estava, veio uma grande tempestade, para nós andar um pouquinho, e a Bíblia diz então que aquela tempestade faz com que praticamente toda a tripulação estava à risca de ser inundado, virar o barco, porque era muito forte as ondas, que vinham muito altas. Eles começam a jogar as coisas para fora, permanece o homem, e de repente todo mundo começa a orar e a clamar ao seu Deus. A Bíblia diz então que todo mundo que estava lá, uns orando ao Baal, outro a Azerá, todo mundo devoto a um Deus, começa a fazer orações, pedindo para que os seus deuses viessem ter misericórdia, senão certamente eles morreriam no meio do mar. E a Bíblia diz então que no momento encontraram Jonas disperso, e a Bíblia diz: você não se importa com o que está acontecendo, clame ao seu Deus. Você não tem um Deus, tipo assim, Jonas, homem, você não existe um Deus na qual você é devoto, em que você possa fazer uma oração para que porventura Ele possa nos livrar. E Jonas simplesmente só não ouve aquelas palavras, mas Jonas também entende o contexto daquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz então que Jonas diz àqueles homens: se vocês me jogarem no mar, certamente isso irá cessar. E porque Jonas sabia o que estava acontecendo, toda aquela tripulação praticamente ia ser morta, aquele barco ia ir a pique, pela desobediência que um homem estava tendo aos olhos de Deus, porque ele não estava indo para cumprir o seu chamado. É o primeiro ponto. Jonas, por não cumprir o seu chamado, Deus tem uma palavra dizendo: olha, vá para a igreja, esse é o seu local, você vai encontrar proteção, cuidado, guarita, água, alimento, pasto como ovelha. Mas você pode ter os seus níveis de escolhas, você pode também estar vivendo aquilo que você talvez ache agradável aos seus olhos. Nós estamos vivendo, e eu estou com muita dificuldade, mas eu não posso mais, estou sendo cobrado por Deus. Espero que vocês nesses dias não se ofendam com as mensagens daquilo que eu tenho para pregar, mas se vocês, e é para uma classe que eu estou pregando agora, se vocês conseguem entender os seus reais motivos, como eu e a minha casa, que estamos deixando muito, para não dizer tudo, quanto todos nós, eu acredito que você está aqui, fazer valer a pena que está aqui. Muitos de nós já vivemos outros contextos, já andamos aí nesse mundão, já celebramos, desfrutamos tantas outras coisas que o inimigo nos deu, mas a gente às vezes romantiza o Evangelho. E aí você já ouviu aquela expressão: é um pé na igreja e outro fora? É uma parte do corpo dentro, mas outra fora, porque parece que o ser humano ele gosta de viver debaixo de uma atmosfera assim de frio na barriga, sabe, de sempre viver no lugar assim de perigo. Ele gosta, ele romantiza. Jesus é bom, ele gera um sentimento, ele gera uma alegria, mas também o mundão, o pecado, ele também traz certas circunstâncias. Às vezes, né, o benefício, o pecado, às vezes uma bebida alcoólica, a drogadição, o pecado da carne, a lascívia, a inveja, a porfia e tantas outras coisas, eles também têm seus benefícios. E o problema é que o homem gosta disso. O ser humano gosta. O prazer, o pecado aguça a vida do homem.
E ainda que ele venha na igreja, ainda que ele esteja aqui, ainda que ele ouça uma palavra, ainda que ele escute o seu pastor pregar, mas ainda dentro dele há um nível de desejo, ainda há uma devoção, ainda existe nesse meio, no reino do Espírito, nós estamos falando, um nível de governo. Deus como Pai, deixa eu te dizer isso, pega essa palavra no teu espírito hoje. Deus só quer uma coisa do ser humano. Diga para quem do seu lado. Deus só quer uma coisa do ser humano. Fale para quem está do seu lado aí. Fale. O que é, pastor, que Deus quer? Escute, fale para ele. Deus só quer do ser humano o seu coração. Fale para ele. Deus só quer o seu coração. Que legal, né? Eu não vou usar a palavra que eu gostaria, né? Mas eu não gostava quando falava isso. Mas eu acho importante às vezes. Mas eu não gostava. Fala tu então. Mas só para você não esquecer. Se você não gosta, isso te marca, sabia? É por isso que eu estou falando agora, que eu também não gosto, mas te marca. Eu lembrei que o pastor falou. Deus só quer uma coisa do ser humano. Deus quer o coração. Só que escute, do coração do homem, sabe o que Deus quer? Tudo. Um Deus ciumento, vamos dizer assim. Um Deus que quer o seu filho por completo. Deus não quer ficar te dividindo. Porque aqui a parte de uma representação do que está dizendo a palavra. É que Deus está dizendo, eu tenho planos e projetos, e lá vai então Jonas, foge do propósito, nós conhecemos a história, joga Jonas no mar, engolido por um peixe, depois de 3 dias ele volta à terra, esse peixe gospe Jonas para fora. Essa terra, os ninivitas, que aproximadamente, conta a história, que era um povo de 120 mil pessoas, que viviam de uma forma promíscua, adorando a outros deuses. É mais ou menos o seguinte, é exatamente o demônio do que tem. Pensa numa praga de um demônio. Pastor, mas o que tem? O que tem, pastor? Só um copinho, o que tem? E às vezes são portas de entradas que o inimigo está dizendo, vai tomando, vai indo, vai dando passo, vai que eu vou te envolver. E no momento em que você entrar numa crise, no momento em que você talvez passar por um quadro praticamente quase de divórcio, de enfermidade, de doença, aquela prática do que tem vai ser o gatilho de você dizer, agora o que tem vai ser mais profundo. Se eu estou dizendo, eu afirmo isso, que eu estou 26 anos dentro do Evangelho, em 26 anos eu vivi e presenciei muitas coisas. Eu já vi muito homem de Deus, já vi pastor que pregou em ginásios. Eu tenho uma história de um pastor que ele foi pregar num lugar, num campo, que ele disse assim, ó, que ele estava no camarim dele, e ele contando exatamente o que eu estou te dizendo hoje. Ele estava no camarim e ele perguntou para as pessoas que estavam à volta dele, dizendo assim, como é que está lá fora, como é que está ali? Ele falou assim, ó, está totalmente esgotado, não existe mais lugar para ninguém dentro. E aí a outra pessoa disse, mas o que nos apavora é o seguinte, existe mais pessoas do lado de fora do que aquilo que cabia do lado de dentro. E esse pastor contando o testemunho dele, um ministério assim que era um quarteirão, mais de 100 funcionários dentro da igreja trabalhando diariamente para o ministério desse pastor pregar. Ele foi em quase todas as nações ministrando. O ministério dele, esse é um estádio de futebol lotado, que tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. E naquele momento ele disse consigo mesmo, o meu ministério é grande, Deus precisa de mim para ele poder fazer a sua obra. E dentro de outro contexto, passou-se o tempo, essa distância de estar viajando, um dia o inimigo falou que ia pegar ele, enfim, apareceu uma outra mulher na vida desse cara, um pastor, um cara gigante, traiu a esposa, perdeu o ministério, perdeu o casamento, os filhos separados, e ele contando o testemunho dele, dizendo para as novas gerações, daqueles que almejam chegar a algum lugar no coração de Deus, nunca brinque com o inferno, nunca brinque, porque eu achei que eu estava no ápice, ministerialmente poucos homens na terra vão viver o que eu já vivi, mas eu não dei as suas devidas importâncias, fiquei longe da esposa por muito tempo, eu estava contando outras coisas que não vem ao caso agora. Porque ele está dizendo, a Bíblia diz o que? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Voltando para a palavra, ele tem a Santa Ceia. A Bíblia vai dizer então que nesses contextos todos, nosso adversário, Satanás, tem interesse de roubar nossa vida, nossa casa.
Jonas então vai e começa a ministrar ao povo de Nínive. Pega isso, escute o que está acontecendo. Esse povo, 120 mil pessoas da cidade, maldosos, adorando a todos os tipos de deuses e ídolos. A Bíblia vai dizer então que Jonas chega nessa cidade. Jonas começa a dizer e relatar um decreto de Deus. Deus nos próximos dias, em 40 dias, Deus vai destruir, porque a maldade dos ninivitas chegaram até o Senhor. O Senhor manda dizer a todos vocês, e já estava no caminho de um dia quando ele começa a falar isso, dando o recado de Deus, ele vai acabar a cidade de Nínive. E a Bíblia diz então que naquele momento, algumas pessoas começam então a colocar sobre si como símbolos que existiam naquele tempo, um ato de humilhação. Começaram a vestir roupas como de pano de saco, e começaram a sentar em cinzas no pó e jogavam sobre as suas cabeças, como um sinal de humilhação, por reconhecer a palavra daquele homem, daquele profeta, que vinha ele como boca de Deus, liberando uma palavra de sentença sobre eles. E a Bíblia vai dizer então que esse homem, depois de ouvir a sentença desse profeta, ele então diz que propôs consigo no seu coração, dizendo: eu vou abrir mão do trono, vou abrir mão, como nós lemos aqui, que aí que entra o cenário do versículo 1 ao versículo 10, capítulo 3 de Jonas, que ele vai colocar roupas de pano de saco, um rei, debaixo de autoridade, debaixo de governo, que liberava palavras e os seus conservos obedeciam de imediato, um homem mau inclusive, que operava toda a maldade que existia na cidade, porque ele inclusive era um homem mau. E é nesse contexto que quando ele escuta dizer, profeta Jonas vem em nome de Deus e diz, nossa cidade será destruída em 40 dias, esse homem já está em um dia percorrendo e liberando essas palavras, dizendo que nós seremos destruídos, Deus nos destruirá. É nesse cenário, é nesse momento que esse homem veste pano de saco, senta em cinzas, e a Bíblia joga sobre suas cabeças e se humilha. E agora, olha o poder desse cara. A Bíblia então vai dizer que quando ele escuta isso, decreta no seu coração e libera essas palavras a uma cidade inteira. E ele vai dizer algo assim: a nossa maldade tem gerado no coração de Deus, como o poder que ele tem, e vai nos destruir. Mas porém, vai que ele se arrependa das suas palavras. Então nós, como cidade, como povo, nesse momento nós vamos entrar em lugar de humilhação. E ele libera uma palavra de ordem sobre o povo de Nínive agora. E que nenhum homem, nem mulher, desde adultos, como também crianças, vocês estão entendendo? Digam amém. Se vocês estão entendendo, digam amém. Crianças, aí não fala a idade, talvez bebê não se encaixava nisso, né? Mas enfim, são detalhes. Desde o adulto às crianças, todos os animais inclusive, todos que tinham posses, todo ser humano ou animal, nos próximos 3 dias, ninguém come, ninguém toma água aqui, ninguém tem autorização. E olha só, uma palavra de um homem, que até prezado momento era um homem mau, que praticava maldade sobre a vida de outro homem. Então todos sabiam, esse cara não é cara de brincadeira, e está sobre ele, eu já vi, talvez pessoas que estavam em volta dizendo, eu participei da maldade desse homem, eu sei o quanto ele é mau. E ele decreta a cidade, ninguém coma e ninguém tome água, e nem inclusive seus próprios animais. Vocês estão entendendo? E a Bíblia então vai dizer que o intuito de Deus era dizer, primeiro, ato de arrependimento. Naquele momento, por ouvir uma sentença de Deus, despertou no coração, no espírito, na mente, a verdadeira ilustração do que eles estavam fazendo. A sua maldade gerou no coração de Deus, aos olhos de Deus, a ira de destruí-los. E eles certamente, conhecendo as histórias daquilo que o Deus dos judeus, daquilo que do povo de Deus ele fazia e acontecia, eles viveram numa medida. Por muito tempo eles andavam vivendo, operando maldades na vida de outras pessoas. Mas
até então nunca tinha sido desafiados a algo. Para a vida deles estava tranquila. Por quê? Porque eles não tinham sido mexidos em nada. Mas agora eles estavam diante de um lugar onde estavam sendo desafiados. Existia uma palavra que estava os confrontando. E por eles reconhecer, não o homem que estava liberando a palavra, que também tinha crédito como profeta, mas o Deus na qual aquele homem vinha por falar à igreja, ou à cidade de Nínive. Eles deram crédito. E o ato deles vestir roupas de pano de saco, o ato deles se humilharem, de sentar nas cinzas, de abrir mão dos títulos, das histórias, inclusive o exemplo daquele grande homem, daquele que governava a cidade. Ele era um exemplo, dizendo, se o próprio governante desse lugar, se o homem que tem autoridade sobre nós, até ele abriu mão das roupas. Naquele tempo, certo, andando, o cara saía na rua, tu não precisava nem saber que é só pela vestimenta, só por quem estava ao seu redor já sei, esse é o cara, porque ele se vestia diferente, as posses eram diferentes. E a Bíblia então vai dizer que naquele momento ele libera essa palavra, e a Bíblia diz então que toda a cidade de Nínive, todas as pessoas e os animais por 3 dias não comeram e não tomaram água. E logo depois então nesse versículo, uma conclusão, a Bíblia vai dizer então que o povo se arrepende. E nesse período todo, 120 mil pessoas. Aí o Senhor vai então a Jonas, mais para frente, depois da conclusão, já capítulo 4 e último. E a Bíblia diz então que Deus, escute isso, você vai entender o que eu estou dizendo no final agora. A Bíblia diz que Deus ouviu e viu o coração dos ninivitas. Você está entendendo, gente? Um povo que operava maldade, um povo que não tinha misericórdia, e um povo que adorava a deuses estranhos. Você está entendendo? Diga amém. O que gerou a prática desse povo? Aos olhos de Deus, ira, dizendo, é um povo mau, mas eu vou acabar com cada um deles. Só que eles entraram em um lugar onde mexeu no coração de Deus, e esse é o ponto que eu quero que você entenda. Nós estamos caminhando para o fim da palavra. A Bíblia diz então que o seu ato de se humilhar, de reconhecer, de clamar o amor e o perdão de Deus, de uma classe de pessoas que só operavam maldade, o amor e a misericórdia de Deus agora, diz para esse mesmo profeta Jonas, que ele já não queria ir por esse motivo, mas é muitos contextos aqui que a gente não vai conseguir se deter em muitos detalhes por causa do tempo. Faz com que, naquele momento que ele estava liberando essas palavras de sentença, Deus vem para Jonas e diz, Jonas, volte a este povo e diz, eu ouvi as suas orações, eu vi os seus atos de humilhação, eu vi que vocês reconheceram a maldade que vocês vinham operando, e por aquilo que vocês então entenderam, vocês se humilharam, vocês colocaram roupas de pano de saco, vocês foram até assim, jogaram sobre as suas cabeças como um ato de humilhação. Eu os perdoo de todas as suas maldades, e agora não mais acabarei com a sua cidade se vocês permanecerem fiéis. Aí foi outra guerra que Jonas disse, por isso que eu não queria ter vindo, porque eu disse comigo mesmo, se eu for lá, e esse povo tão maligno, porque Jonas estava num contexto de dizer, esse povo não merece misericórdia. Por entrelinhas agora, parafraseando, fazendo um cenário, romantizando agora, tá? Jonas estava dizendo, esse povo merece a justiça de Deus e a morte, mas eu também sei o tipo e quem é o nosso Deus, que se eles se humilharem, eles vão encontrar misericórdia no coração e Deus vai os perdoar. Então Jonas estava querendo se negar de gerar exatamente esse contexto, e a Bíblia vai confirmar isso, logo no capítulo 4, ali no restante do 3 e início do 4, em que Jonas então ouve novamente a palavra de Deus, e o Senhor então diz para ele voltar e dizer que os seus pecados foram perdoados, e que a mão e a misericórdia de Deus estava sobre eles. E agora nesse momento então, Jonas briga com Deus. Eu sabia que se esse povo mau, ruim, que operou tanta maldade, se humilhasse, o Senhor teria misericórdia, e voltaria atrás com a sua palavra, e daria misericórdia sobre eles.
E a Bíblia diz então que as suas histórias, a partir daquele momento, foram mudadas, porque eles reconheceram seu estado original, se humilharam, e a partir daquele momento, então, eles voltaram a servir a um Deus único. Estão entendendo? Diga amém. Abriram mão das suas vidas. Escute isso, é profético que está acontecendo aqui. Deus te trouxe exatamente no dia certo, na hora certa. Porque o que pode estar operando agora, caminhando para esses dias essa palavra? Pode ser que no meu, quero eu em nome de Jesus não, mas em alguns dentre nós, e eu junto aqui, misericórdia, inclusive sobre a minha vida, que o Senhor também possa, similar a essa palavra, encontrar algumas coisas. Porque se nós entendemos que a ruína de todo homem fez com que gerasse ira ao coração de Deus, porque Deus reconhecia que o povo não era um povo devoto a Deus, servindo a muitos deuses, ídolos, práticas ruins, que eram abomináveis aos olhos de Deus. Você não se pergunta, você não faz às vezes uma autoanálise? Por que muitas vezes, talvez a gente não fura o céu? Por que a gente não rompe o lacre? Por que a gente não frutifica? E essa é exatamente uma palavra em que gera no nível de consciência. Será que não é hora de mudar? Escute, agora fale para a pessoa que está do seu lado. Será que não é hora de mudar? Fale para ele. Fale. Diga, será que não é hora de mudar? Talvez você já viveu tantas coisas aí por aí fora. Porque, como diz a palavra, de Deus não se zomba. Deus se sente zombado às vezes. Porque a Bíblia diz, certamente, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. E às vezes, nós temos uma falsa ilusão que nós vamos ir para a igreja e tudo vai resolver, e não vai. Aí vem às vezes, mas eu recebo oração, eu sou ungido e tal. E por que não acontece? Porque pode ser. O Senhor hoje te trouxe porque Ele quer dizer, pode ser que você ainda tenha um pé em coisas que não agradam a Deus. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite e está dizendo, pode ser que o seu coração ainda não é totalmente um coração meu. Pode ser que o Senhor ainda diz, eu sei as músicas que você bota na sua casa que não me glorifica. Eu sei as coisas que você olha na tela de um celular e isso não glorifica o meu nome. Eu sei que quando passa as coisas na rua, você deseja aquilo que não é para a sua vida. Seus olhos são maus. E a Bíblia diz, se o olho do homem for mau, todo o seu corpo será mau. Eu sei que você deseja, pode ser que Deus esteja falando hoje. E o que Deus está querendo dizer? Mas se você se arrepender, se você entender, porque é por entendimento, que o que Deus está buscando na minha e na sua vida é servir a Deus por inteiro. E se você reconhecer e dizer, a partir de hoje eu faço um voto de aliança, e eu peço a graça e a misericórdia, e eu me visto no reino do Espírito, não do lado externo, como uma roupagem espiritual e não mais física, de pano de saco. O que Deus estaria disposto a dizer exatamente como embasamento dessa palavra, o Senhor estaria disposto a nos perdoar. Porque esse se torna o caminho. Como é que Deus vai perdoar o coração de um homem que ele não reconhece, ele não consegue entender e nem tampouco se movimentar para viver a glória de Deus? Quem está entendendo, diga amém. Amém. E não como ato de luta, porque daí dizer, pastor, mas nos últimos dias nós estivemos juntos, então está falando de mim, não disso. Mas o que eu tenho visto é as investidas do inferno contra o povo de Deus. E eu tenho visto, sabe qual que é a lástima disso? Que não é a questão de ter uma investida. Alguém aqui não sabia que Satanás ia investir contra a tua vida, tua casa, família, filhos? Alguém aqui não sabia? Todos nós sabemos, amém? Então a gente sabe que Satanás vai investir. Nós sabemos que Satanás não nos quer casado. Nós sabemos que Satanás não quer ver os nossos filhos andando em obediência. Nós sabemos que Satanás quer que a gente perca os negócios. Nós sabemos que Satanás quer que você perca o emprego. Nós sabemos que Satanás quer nos quebrar, destruir as nossas vidas. Nós sabemos que se Satanás pudesse, ele nos botava num caixão hoje. Então as investidas não são novidades para nós. Mas qual é o problema então, pastor? Talvez você esteja perguntando. É que muitas vezes nós, por não entendermos ou nos despertar, estamos numa sonolência. O sono de correr contrário à ordem de Deus, de Jonas, de ele achar que podia, escute isso, Jonas achou que poderia fazer do seu jeito.
Jonas foi para um sentido contrário ao que Deus mandou. É do meu jeito, a vida é minha. Eu sei o que é melhor para mim. Ninguém tem direito de dizer como eu tenho que fazer, porque a vida é minha. Então Jonas desobedeceu ao Senhor. Você conseguiu entender isso? Deus manda dizer: Jonas, vai a Nínive, que eu tenho uma palavra de sentença. E Jonas vai a Tarsis, porque ele não queria liberar, porque porventura podiam ser homens e mulheres que receberiam a misericórdia de Deus. Porque Jonas quis fazer do jeito dele. E aí eu te faço uma pergunta: será que você não está fazendo do seu jeito hoje também? Será que eu e você não estamos construindo uma vida, uma plataforma em que nós estamos fazendo as coisas como eu queria, como eu quero, como eu acho? É verdadeiramente o demônio do que tem, pastor? O que tem uma musiquinha? O que tem um copinho? O que tem uma saída? O que tem um olhar? É só o que tem e lástima e destruição. E Satanás parece que acampa em alguns lugares que ele, cara, a gente ora, a gente clama, a gente jejua, mas nunca muda. Nunca muda, o cenário nunca muda. São pessoas, são irmãos que eu conheço há anos, que nunca saíram do meu. O cara estacionou, o cara criou a raiz já. Deserto na vida dele, que a Bíblia fala que é lugar de passagem, já morou. Veio de fazer tenda para estar ali num período de tempo. Não, já levou tijolo, cimento. É minha residência, vou até morrer, o deserto é minha casa. Porque eles não conseguem continuar avançando, caminhando. Eles não conseguem chegar na terra prometida, porque é do meu jeito. Eu não quero saber se Deus falou para mim ir para lá, eu vou para cá. Eu não quero saber se a Bíblia manda fazer, é do meu jeito, é no meu tempo. Quando eu achar que eu devo ir, eu vou. Quando eu achar que é a hora, eu vou. Porque assim, a minha vida, ela nunca foi dormir de um jeito, acordar de outro. Eu sempre fui calculando, é no meu tempo. Não, mas talvez é isso, por isso que não rompe. Porque não há um nível de se jogar, de adorar, dizer, é inadmissível Deus olhar para a terra e dizer: Marcelo, você tem 2 deuses sobre a tua vida. E eu dizer: não, Jesus, não, tu és único, tu és o dono do meu coração. Mentira, cara, as músicas que tu escuta, Marcelo, essas músicas não são para glorificar o meu nome. Ah, Jesus, mas eu gosto, mas não interessa. Existe uma divisão no teu coração, cara. Existe uma divisão, Senhor, mas eu sempre fui nas festinhas, eu sempre fui, meus amigos, tudo, e Deus está dizendo: mas tudo bem, eu te respeito, mas se tu quer viver de uma forma genuína, em que eu tenha acesso total no teu coração, não são lugares que glorificam o meu nome, não são lugares que deixam você um homem semelhante a mim. Essa bebida que entra no teu copo, ela não me glorifica. Mas o que tem? É do meu jeito, é no meu tempo. E nós estamos dia após dia colhendo as partes negativas. Alguém aqui talvez, e eu gostaria que você ministrasse sobre minha vida, por ter essas práticas, e dentro, lá no fundo, eu sei que todo homem já tem as suas respostas, não precisa perguntar. Se nós olhar lá dentro e perguntar: é certo fazer isso? Simultaneamente, já vou logo terminar por causa do horário. Vocês me dão mais alguns minutinhos, digam amém. Agora, mas isso está na minha vida, pastor, e agora o que eu faço? Está aqui. Preguei. Talvez nós estamos exatamente como os ninivitas. Deus nos vê aonde nenhum homem, nenhuma mulher nos vê. E aí, te arrependa. Te arrependa dessa sonolência. Você é filho de Deus. O que aquilo vai trazer de bom para a tua vida? Ah, mas era legal. Claro que é legal. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria. Mas o que a consequência traz? Separação entre o homem e Deus. Ah, pastor, eu gostava num bailinho de dançar. Pule na igreja. Adore a Deus na igreja. Cante na igreja. Celebre na igreja. Te alegra. Você está diante de Deus. Nós começamos o culto falando que tem um povo lá que estão se escondendo, buscando notícia de parente. Crianças estão em jaula,
Os filhos dos nossos irmãos estão dentro de uma jaula, é uma jaula, embaixo assim tinha galinha. Vocês devem terem visto isso, não é possível que só eu olhei. Isso que eu nem olho muito, às vezes. Né? E nós estamos aí, você dá um beijo pro seu filho, você hoje tem a oportunidade, chega em casa hoje antes de dormir, que benção ver o Theo orando, né amor? Teuzinho orando toda noite, o Teuzinho orando, repetindo palavra, crescendo, dando um beijinho no Theo, eu digo no Theo que é mais pequenininho, né? A Mica não precisa estar indo lá para estar orando, certo? Ora sozinha. Temos nossos filhos, estamos sorrindo, não tem bomba aqui, mas não tem bomba. Não tem bomba aqui, nós não estamos preocupados hoje à noite se a nossa casa vai ser atingida por tiro, por bomba. Pela misericórdia nós estamos sendo alcançados, pelo amor e a misericórdia de Deus. E se nós não sermos gratos, o que Deus vai precisar fazer? Estão entendendo essa palavra? Diga amém, que nós vamos cumprir. Pastor, o que quer dizer? Te arrepende hoje, pelo amor de Deus. Amém, aleluia. Ó, eu vou dizer, seja um jogo, você tem a liberdade, porque eu estou liberando essa palavra sobre sua vida. Está sobre mim, governo. A autoridade de Deus está sobre mim, não por causa do microfone, porque eu estou liberando essa palavra sobre vocês. Amém. E eu quero, em nome de Jesus, dizer, seja um Jonas nessa noite, olha para o lado agora, olha para quem está do seu lado, olha para os dois e diga assim, ó, por favor, não, pelo amor de Deus, fale isso, muda de vida. Eu vou dizer que tem gente que precisa mudar de vida, tem gente que dá trabalho até para o diabo. Não, sério, tem gente que dá trabalho para o inferno. Tem coisa que é aquela coisa que até Deus duvida no sentido de dizer assim, meu Deus, o diabo aprende com algumas pessoas. Principalmente o brasileiro é um raio. Nós somos um raio. E nós precisamos mudar de vida. Sabe por que a sua vida está problemática? Porque você é quem você é.